Como foi difícil aquele início, como foi difícil para aquela gente se instalar ali, começar, fazer todas aquelas obras. Então, um italiano, ele fazia tudo, ele fazia a própria casa, ele plantava, ele colhia, ele fazia as máquinas de beneficiamento de café. Então era uma coisa diferente do que se conhecia, por exemplo, quando os portugueses vieram para cá, não tinha essa organização. Os italianos, quando veio a imigração italiana, eles fizeram tudo isso. Na própria comunidade, o núcleo de Demétrio Ribeiro, já veio uma imigração organizada. Vieram profissionais, comerciantes, dentistas, médicos, enfim, pessoas que deu para chegar ali e organizar um núcleo como era desejado pela própria autoridade da época, né? A fragilidade desse povo que veio do continente europeu, chegou aqui, não tinha amigos, não tinha conhecidos, não tinha nada. Chegaram aqui, isso era floresta pura. E a força dessa gente, a garra desse povo, sabe? Que do nada fizeram tudo o que você pode perceber na minha família. Não havia ferramenta, não havia máquinas, nada. Tudo feito à mão. Aí deixaram um legado que eu costumo dizer que foi absorvido por todas as raças. O italiano deixou um legado na arquitetura, deixou um legado na forma de se alimentar, entendeu? Deixou um legado na sua massa, o macarrão, né, que hoje todo mundo come macarrão, todo mundo come capelete, todo mundo gosta, entendeu? Seja de que raça for, vem gente de todas as raças para Demétrio, todo mundo gosta daquela massa que é feita aí, né? Então esse legado foi deixado para essa gente. Gente simples, sim, mas gente que evoluiu, que cresceu. Hoje Demétrio Ribeiro tem filhos espalhados por todo esse país e pelo mundo. Pessoas que saíram daí, cresceram, estudaram, evoluíram e hoje honram a nossa comunidade como você nem imagina. Nós temos orgulho de termos filhos de Demétrio Ribeiro pelo mundo honrando a nossa memória. Morava, na verdade, minha família morava a aproximadamente 800 metros de Demétrio, num casarão que eu vou te mostrar no livro. É um casarão, um dos casarões da arquitetura da época da imigração, que foi assim um período riquíssimo da arquitetura do Brasil, quer dizer, porque Demétrio Ribeiro é ainda como poderia dizer, uma relíquia dessa arquitetura. Você vai ver lá casas feitas inteiramente de pedra. E eu fiz uma revelação aqui no livro, porque eu fiquei procurando informações como que aqueles italianos chegando aqui, que não tinha ferramenta, não tinha nada, como é que eles puderam fazer aquelas casas de pedra. Aí eu acabei descobrindo, na minha própria casa lá, que eu tenho uma casa que tem uma parede de pedra, eu descobri de onde que vieram aquelas pedras. Elas vieram do rio. As pedras eram retiradas do rio, com uma marreta eles quebravam a pedra e faziam duas faces, aí colocavam as pedras e as faces iam fazendo. Você pode observar que todas as pedras das paredes, elas são pedras roladas do rio. Porque não havia como você ir numa pedreira e tirar pedaços de uma pedreira, porque não tinha
formas de como quebrar, não tinha pólvora, não tinha dinamite, não tinha perfuratriz, não tinha nada. Então você tinha que aproveitar uma pedra que já era de um tamanho possível de ser quebrado apenas com uma marreta. E foi assim que eles fizeram esses casarões extraordinários. Alguns já se perderam, mas ainda existe uma quantidade de casarões lá muito grande. Nós perdemos, por exemplo, o casarão do Baroni, que era um casarão maior do que o dos Violinos. Ele foi aos poucos caindo, a cobertura se danificou e foram caindo. Mas nos arredores de Demétria que existem os grandes casarões. Tem o do Faustini, que fica para o norte, você sai na rua Guilherme Baroni, entra na Vitório Guzzo e sobe um quilômetro mais ou menos, tem um casarão lá extraordinário. O nosso, aquele que nós moramos, um outro que tem lá, que era da família Jacomini, são casarões preservados, mais ou menos preservados, poderiam estar melhor, se houvesse um incentivo do próprio município ou do estado, sei lá, em tombar esse patrimônio. É um patrimônio histórico. Patrimônio histórico que merece ser preservado, porque aí ainda reside, vamos dizer assim, a lembrança daquele povo que veio da Europa, né, como quem vinha para um paraíso, uma terra prometida, e chegaram aqui, não era uma terra tão prometida assim, não era um paraíso tão bonito assim, enfrentaram aqui doenças e a floresta, né, e tal. Mas fizeram isso aí. Os casarões estão lá como testemunhos de uma história e de uma memória. E que eles permaneçam, porque eles são a nossa própria história. A minha escola era no Casarão de Pedra. A escola de baixo é onde hoje é minha casa. Se for lá e ver a minha casa, não era daquele tamanho, a escola era baixinha. Aí foi desmanchada a escola. Quando eu comprei aquilo ali, já não tinha mais a escola. Eu fiz aquela casa ali. Mas era ali, a escola de baixo. Entre a escola de cima e a escola de baixo, tinha uma linha divisória que os alunos da escola de cima não podiam passar para baixo e durante o horário de aula, e nem os de baixo podiam passar daquela linha para cima, porque senão dava briga, dava confusão. Então os professores estabeleceram um limite ali. Era uma espécie de contestável ali. Não podia passar dali. Então a gente respeitava isso, era uma disciplina isso aí. E com isso não havia confusão. Mas me recordo até hoje dos colegas de escola, dos amigos, a professora, né? Na época a gente era qualquer infração que você cometesse na sala de aula, você era penalizado. E a penalidade era simples, você era colocado na porta da escola para todo mundo que passasse, né, ver você de castigo. Aí no outro dia os pais sabiam e aí, né, o castigo era redobrado. Mas eu me recordo que eu, para disfarçar o castigo, eu aproveitava, ficava na porta para fazer a ponta do meu lápis, disfarçando o castigo. Aqui está o livro, né, a história documentada da imigração italiana, que foi feito por mim e pelo Lino. O Lino com todo o seu acervo de fotografias. Aqui existem as fotografias, eu penso, mais importantes para se olhar sobre Demétria. A sua história, né, do tempo que o transporte era feito em tropas de animais, de burros, né, e mulas. A primeira construção da estrada de carro, os primeiros carros, nós temos as fotos dos primeiros carros que circularam por lá, os primeiros motoristas, o tropeiro, nós temos fotos de tudo isso aqui. As construções, né, os moinhos, enfim, a fábrica de cerveja, está tudo aqui. Os contos, né, os causos, né, de várias pessoas, do seu Romão, entendeu? Do seu Carlos, que contaram para ele que
na direção do cemitério passava um diamante à noite de uma montanha para outra. E um belo dia ele, passando pelo cemitério, viu o diamante passando e correu atrás do diamante e acabou se molhando todo, se arranhando todo, e pegou o diamante. Aí quando ele chegou em casa, foi mostrar à minha avó o diamante. Ela falou: me machuquei todo, mas está aqui o diamante. Aí quando ele abriu a mão, era um vagalume, certo? E provavelmente essa história tenha sido contada por algum medroso que, passando em frente ao cemitério, viu o vagalume passar e enxergava um diamante, né? Essas são as histórias que estão aqui no livro, que vale a pena ser lidas, são engraçadas, mas são verdadeiras. Esse livro, ele surgiu num contexto interessante. Com os acontecimentos originários dessa festa, né, essa festa da imigração italiana, começaram a surgir no próprio museu local lá algumas, né, histórias que nos remeteram ao interesse de construir um livro. Um dia, conversando, eu que já tinha a ideia de fazer a história fragmentada, eu e Lino Baroni, um dia conversando, nós falamos: olha, estão prestando algumas informações que não são corretas, como por exemplo, disseram que Demétrio Ribeiro viveu em Demétrio, e não é verdade, porque Demétrio Ribeiro nunca veio nem ao Espírito Santo. Então precisamos contar essa parte da verdade, da história, para a população não acreditar que uma coisa que nunca aconteceu tivesse acontecido, né? Então foi aí que surgiu a ideia desse livro. Aí começamos a pensar, Baroni com o seu acervo, eu com as minhas ideias, entendeu? Aí começamos a idealizar esse livro, que não podia ser nem menos nem mais do que isso aqui. Teria que ser, né, teria que ser construído no contexto real do que é Demétrio Ribeiro. E foi assim que nós começamos a pensar como fazer. Aí selecionamos primeiro as fotos, depois as ideias, aí começamos a escrever. Eu fui redigindo o livro e Baroni vindo com as fotos, com as lembranças, as histórias, e fomos montando isso aqui. Esse livro, na verdade, ele vai ter importância mais adiante. Hoje nós estamos aqui, a gente conta essa história, mas essa história, se ela não fosse eternizada nesse livro, ela iria desaparecer, Anderson. É uma coisa que a gente tem convicção disso, porque quem mais iria escrever isso? Não tem quem saiba essa história. Nós fomos a geração que vivenciou isso aí. Eu e Baroni, nós temos uma idade muito próxima. Então, fizemos esse livro. E esse livro é a sua história, é a história de Demétrio Ribeiro, de uma gente que tudo fez para que aquilo ali fosse preservado até hoje. Tradições de Demétrio ainda são as festas. Tem a festa de Santo Antônio e tem agora a festa, né, que contempla aí a imigração italiana, que é feita em geral no final do mês de julho para meados de agosto, depende muito da programação de cada ano, e é uma festa fantástica. Essa eu recomendo. E ali nessa festa é que é apresentada uma parcela da culinária local, que ficou massas, né? Galinha ensopada, enfim, petiscos, e eu tenho ajudado muito na difusão do vinho, porque é um período do ano que é mais frio, então eu sempre incentivo e levo para lá uma pessoa que comercializa vinho para o pessoal tomar. E nesse último ano especificamente, o casarão ali dos violinos se transforma num restaurante nessa festa. E aí foi maravilhoso. Restaurante com músicos se apresentando, tocando violino. Foi maravilhoso. Eu reputo essa última festa como a melhor de todas elas, e eu acho que agora
com essa... Houve até uma notícia de que não vai mais ter a festa e tal, está muito difícil as coisas, o município não tem ajudado, não tem incentivado, mas o pessoal local mesmo, sem a ajuda de ninguém, fez a festa, e eu acho que dessa feita ela se tornou realmente uma tradição permanente. Ali em Demétrio tinha as festas todas, tinha as produções de Semana Santa, onde se fazia a representação sacra da crucificação de Jesus Cristo, e depois, né, tinha o domingo de Páscoa. Na Páscoa era muito comum as pessoas levarem ovos tingidos, e depois tinha lá, você acertar o ovo com a moeda, você ganhava um prêmio. Essas coisas todas, tradições que hoje começam a desaparecer, lamentavelmente, porque acho assim, a garotada, a criançada era muito mais tranquila na época, uma formação muito melhor do que temos hoje. Lembro muitos amigos. Nós morávamos, para começar, de frente com a família Tessarolo, que tinha vários filhos, rapazes da nossa mesma idade. Os Jacumim também, da nossa idade. E era uma festa. Demétrio tinha a família Farina, a família Secomande, a família Carleço, os Guzo. Então, nós éramos muito unidos na infância. A família Correia, que era Correia casado com Cusuol, né? Família Guzo em geral, ali do Rio Saúna. Enfim, a gente viveu muito junto. Mas eu tenho amigos até hoje nessa infância. O Lino, por exemplo. O Lino é um amigo, mas é um amigo quase da família, porque nós não temos parentesco, mas a gente vive muito junto. Eu não passo uma semana se eu não vou uma vez ou duas na casa dele. Lino é uma figura extraordinária, é um poeta. Nós somos membros da mesma Academia de Letras. Hoje nós temos uma Academia de Letras, nós somos membros. Ele é membro de outras academias, mas nós somos membros de uma academia que foi fundada em Aracruz. E Paulo Faustini, que é uma pessoa com quem eu tenho uma relação muito grande, vai todos os anos na festa lá, é um médico que hoje mora em Vitória. Tem uma relação de amizade muito grande com o Zaildo Garcia, que é um grande advogado que hoje mora em Vitória. Enfim, são muitos os amigos que me reporto, assim, alguns, mas são muitos os amigos que a gente mantém contato até hoje. E Terezinha, por exemplo, Terezinha, eu faço uma referência a ela aqui no livro, porque Terezinha é prima e colega de escola e da meninice, Demétrio Ribeiro, da maravilha que era o casarão dos Cometes lá. Terezinha, em 2007, ela veio visitar a mamãe em João Negro, então ela deixou um cartãozinho de Natal para a mamãe dizendo o seguinte, eu até transcrevi para o livro aqui, que eu achei muito poético, achei muito bonito, e vindo dela, uma professora extraordinária, Terezinha. Ela disse assim: tia Isaldina, Isaldina é o nome da minha mãe, tia Isaldina, não me lembro se era o paraíso ou um reino encantado, mas nunca esqueci que já estive lá e como era bom. Isso era a casa dos Cometes, o casarão lá, porque todo mundo gostava de ir lá, porque lá a vovó fazia uma comida boa, mamãe dava atenção a todo mundo, tinha suco toda hora, tia Lúcia era uma maestra, né? Então, lembranças fantásticas, extraordinárias de uma infância que valeu a pena ser vivida. Então, Demétrio Ribeiro é composto por seções, né? Ali você tem Santo Antônio, né? Santo Antônio é onde tem um rio, passa o rio Piraquiaçu, então era bom ir lá em Santo Antônio tomar banho no rio, visitar os tios, né, que moravam lá, porque a família Comete se dividiu entre Santo Antônio e Demétrio Ribeiro. Aí você tinha João Neiva, já na nossa infância estava começando, né? Nós somos da segunda década de
do século passado, né? Então já tinha João Neiva. João Neiva era um passeio já. Ibiraçu, aqui, Vira Ibiraçu já era um passeio, né? Tinha os jogos de futebol das regiões ali, tinha o Clotário, o Rio Saúna, o Rio Otelo, o Núcleo Costa Pereira, Alto Bérgamo. Eram os lugares que a gente passeava, ia namorar, enfim, tinha os bailes, as festas, os forrós da época. Isso tudo era um mundo que a gente vivia ali na meninice, né? Depois é que mudou, que a gente, né, você vai sair para uma faculdade, ali não tinha que sair fora, e aí não foi fácil sair não. A gente deixar um lugar tão prazeroso, tão gostoso como era Demetrio Ribeiro, não era fácil. A família veio de Colombo Sério, chegou aqui em Santa Cruz, um dos três irmãos que vieram, um foi para o Rio Grande do Sul, passou, o Rio Grande do Sul depois se dividiram com São Paulo, os outros ficaram aqui. E meu avô, em 1891, veio para Demétrio, o outro ficou em Santo Antônio, né? Papai, meu avô teve 3 filhos, um papai e duas filhas, né? 2 irmãs dele. E aí papai teve 4 filhos, eu, um irmão e 2 irmãs. Essa é a nossa história. Tia Lúcia foi uma das irmãs do papai que foi professora a vida toda, também, ali, né? Nas imediações, numa outra comunidade bem próxima. E a outra minha tia foi a professora da escola de baixo, chamava-se Ida Comete, casada com Demétrio da Roça. Topone Comete é um filho de Demétrio Ribeiro, né? Um dos filhos de Demétrio Ribeiro que nasceram, foram estudar nos primeiros anos, né, de escola lá. Haviam 2 escolas em Demétrio Ribeiro, eu fui aluno de uma delas até 4º período, antigamente era 4º ano, né? E depois então saí porque lá não tinha como continuar, porque não existia lá o 5º ano, que seria hoje equivalente à 8ª série, e nem depois a escolaridade sequente, que eu tive que fazer fora. Mas tenho muito orgulho de ter estudado lá. Minha professora, dona Olga, faço referência a ela no livro, inclusive a letra lindíssima que ela tinha, né, que ela copiava para a gente os apontamentos. Então é uma lembrança muito boa, extraordinária, de um aprendizado que ficou. Hoje eu me utilizo do que eu aprendi naquela infância lá naquela escola, e com essa professora extraordinária que eu tive. E de lá saí para hoje ser advogado. E ter encontrado uma coisa extraordinária. Encontrei, quando o diretor da Ordem dos Advogados do nosso estado, eu encontrei lá Zaildo Garcia e Benhur, que são filhos de Demétrio Ribeiro. Zaildo Garcia é filho da família Garcia e Sarcinelli, é um advogado renomado de Vitória, hoje membro do conselho, meu colega no conselho hoje. E Benhur foi nosso secretário quando fui vice-presidente, né, na Chapéu-Mé. Então foi uma alegria muito grande quando eu encontrei essas personalidades que saíram dali de Demétrio Ribeiro também, como eu, e, né, foram para o mundo, né, emprestar sua experiência e sua vida em favor do direito. Lá em Demétrio Ribeiro era tudo muito diferente na época. Era como se fossem todas as famílias uma única família. Eu, quando falei para você que nós tínhamos 2 escolas, isso era tão organizado. Se você for a Demétrio, você vê, por exemplo,